Esse tem sido um tema permanente das nossas preocupações, mostrar para a sociedade, para os governos em particular, que as catástrofes climáticas estão crescendo a cada ano, se tornando mais frequentes e mais fortes, mais violentas. O agronegócio é muito importante para a economia brasileira e, no entanto, 5% apenas da área plantada no Brasil tem a cobertura do seguro rural. Olá, este é mais um episódio do podcast especial do Diário de Notícias e Diário de Notícias Brasil, diretamente do Fórum de Lisboa, uma parceria com a FGV e com a FGV Justiça. O nosso convidado deste episódio é o Diogo Oliveira, que é CEO e presidente da Confederação Nacional dos Seguros do Brasil. Diogo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui no podcast. Como é que avalia o Fórum de Lisboa e trazendo temas tão importantes que não se restringem só ao direito, mas sim todas as áreas do conhecimento, como a economia e os seguros? Obrigado, Amanda. Satisfação participar, prazer todo meu. Eu vou responder essa pergunta começando por uma informação. Nos últimos 15 anos, o Brasil cresceu, em média, 1,5 ponto percentual abaixo da média mundial. E as projeções para os próximos 5 anos são iguais. Então, eu acho que o Brasil precisa muito debater os seus problemas, as suas dificuldades, as suas oportunidades, desenvolver políticas públicas, estratégias empresariais, desenvolver um ambiente político, institucional, que permita reverter esse quadro, permita que o Brasil volte a ter uma taxa de crescimento acima, na verdade, da média mundial, como nós tivemos nos últimos 100 anos, acima da média mundial, para que a gente consiga acompanhar as outras nações e cumprir o grande desígnio do Brasil, que é ser uma grande nação, ter uma economia desenvolvida, ter uma sociedade justa, igualitária, com oportunidades para todos os brasileiros. Então, eu parto do princípio de que eventos como o Fórum de Lisboa e muitos outros que são realizados nesse sentido de uma discussão mais ampla, abarcando temas variados, são muito importantes para o Brasil. Nós, de fato, deveríamos ter muitos outros eventos semelhantes a esse, onde o setor público, o setor privado, a academia, a imprensa, as organizações do setor privado, todos podem interagir mutuamente com o setor público e também mutuamente. É muito importante, um dos saldos aqui, que isso é pouco relevado aqui, é a interação entre as próprias entidades privadas. O Fórum de Lisboa se tornou um grande fórum de discussão e de aproximação entre atores relevantes no Brasil. Então, assim, eu faço uma avaliação sempre muito positiva do fórum, da oportunidade que ele representa. E chegando ao nosso tema, que é o tema de seguros, também tem sido extremamente importante, porque há no Brasil um certo desconhecimento sobre o tema de seguros. Há pouco uso de seguros no Brasil. Aqui em Portugal, você sabe, é quase impensável que uma pessoa tenha uma casa sem seguro da casa. Sim. Entre outras coisas, carro também é obrigatório seguro. Exato. Então, no Brasil, 30% dos carros apenas têm seguro e 15% apenas das casas têm seguro. Então, assim, há uma grande lacuna, uma falta de seguros ainda muito grande. E grande parte disso vem do fato de que não há um conhecimento da necessidade, da importância, da valorização do seguro. E isso vem da desinformação sobre quais são os benefícios de ter seguro, vem da desinformação de entender como o seguro é uma ferramenta que ajuda as pessoas a manter uma qualidade de vida estável ao longo do tempo, ajuda a viabilizar negócios, ajuda a viabilizar investimentos no país. E estar aqui é uma oportunidade para a indústria de seguros também mostrar essas questões. Nós tivemos, nesses últimos anos, o crescimento dos eventos climáticos no Brasil e também no resto do mundo. Sim. Esse tem sido um tema permanente das nossas preocupações, mostrar para a sociedade, para os governos em particular,
que as catástrofes climáticas estão crescendo a cada ano, se tornando mais frequentes e mais fortes, mais violentas. Nos últimos 5 anos, o Brasil teve, em média, 4.500 eventos climáticos por ano. A média dos 5 anos anteriores era de 2.500, ou seja, dobrou, praticamente dobrou em número de eventos. Então, isso demonstra a importância disso. E, no entanto, o Brasil não tem um seguro de catástrofe. A infraestrutura de transportes do Brasil não tem nenhum seguro. A infraestrutura dos municípios, escolas, hospitais, prédios públicos, ruas, avenidas, pontes, nada disso conta com qualquer tipo de cobertura de risco. Então é preciso avançar nessas matérias no Brasil. Outras áreas, né? Por exemplo, o Brasil é um país muito forte no agronegócio. O agronegócio é muito importante para a economia brasileira. E, no entanto, 5% apenas da área plantada no Brasil tem a cobertura do seguro rural. Então a gente vem mostrando isso aqui no fórum, mostrando para as pessoas a importância disso. Há pouco nós tivemos um painel sobre saneamento, onde esse tema também foi colocado, a importância do conjunto de seguros necessários para você viabilizar o financiamento das obras de saneamento no Brasil. O Brasil ainda tem hoje, também, assim como em seguros, em saneamento, uma enorme lacuna, principalmente de tratamento de efluentes, e muito mais concentrado nas regiões norte e nordeste, e temos uma meta de universalização até 2030 que hoje já parece bastante difícil de ser alcançado, e um dos elementos importantes para essa meta é conseguir financiamento para os investimentos necessários. E só é possível conseguir esses investimentos se as empresas tiverem um bom pacote de seguros que garanta a conclusão das obras, que garanta os riscos de engenharia, que garanta os riscos de danos a terceiros. Então tem todo um conjunto de seguros necessários para você viabilizar a execução de uma obra de saneamento e principalmente para viabilizar o financiamento, porque o financiador ele não vai querer financiar uma obra que não tem os seguros adequados, que pode sofrer as consequências de alguma intempérie, alguma catástrofe, algum acidente. Então tudo isso faz parte do nosso trabalho aqui no fórum, de demonstrar o momento em que o seguro é relevante. Um tema muito debatido aqui também. Mas veja, não falando dos seguros de empresas, sim dos seguros pessoais. A principal desculpa que eu acho, ou uma justificativa que talvez seja legítima, é o preço, no caso do Brasil. Porque assim, na minha vida sempre no Brasil, quando eu morava lá, era impensável que eu tivesse um seguro de saúde, por exemplo. Eu acho que hoje até está mais barato, do que quando eu era, digamos, adolescente. Há alguma medida para tornar o próprio seguro mais acessível, para que aumente o número de pessoas e assim aumente essa sensibilização a respeito de ter um seguro, por exemplo, seguro do carro, seguro da casa, ou o próprio seguro de saúde? A questão do preço, naturalmente, é sempre um desafio para qualquer produto. O preço é sempre um limitador de acesso a qualquer produto. E, de fato, no Brasil, assim como em qualquer país, o seguro ele é atrelado ao risco. Então, quando você fala, por exemplo, de seguro de saúde, o seguro de saúde no Brasil é relativamente mais caro, por exemplo, do que o seguro de saúde aqui em Portugal. Bem mais caro. No entanto, é porque o seguro de saúde no Brasil ele tem uma cobertura muito mais ampla, muito mais vasta do que tem em Portugal. Em Portugal, normalmente, você tem um limite de valor segurado. Quando você contrata, você diz lá, eu quero 100 mil euros por ano, 200 mil euros por ano. No Brasil, não tem limite. Seja quanto for que você gaste naquele ano, é tudo coberto pelo plano de saúde. Aqui você tem uma lista fixa de tratamentos. Sim. No Brasil, essa lista... Mas isso porque a lei é assim, não é possível criar um produto parecido com o de Portugal, por exemplo? Então, exatamente essa tem sido a nossa proposta e, infelizmente, isso não tem avançado muito ainda no Brasil. No Brasil, por exemplo, o plano de saúde para mulheres, por exemplo, cobre parto. Não importa a idade da mulher. Então, a minha neta de 8 anos, o plano de saúde dela cobre parto.
a minha mãe de 75 também tem cobertura para parto. Ou seja, seria muito mais né, correto você Até ter um justo. plano de saúde adaptado para a necessidade da pessoa, Claro, com como é aqui em Portugal. flexibilidade, inclusive, para que você escolhesse, olha, eu prefiro um plano de saúde que não tenha as coberturas básicas, porque eu tenho uma certa renda, eu prefiro escolher o meu médico, eu prefiro fazer os meus tratamentos, né, corriqueiros e tal, e quero um plano de saúde apenas para doenças graves. Seria um produto interessante para muitas pessoas. Muito. O contrário também, né? Existem pessoas que não poderiam pagar um plano de saúde com tratamento com doenças graves, mas ele quer ter um acesso à saúde facilitado para exames, para consultas, para algumas coisas. E no caso do Brasil, para doenças graves, essa pessoa fala, não, eu procuro o SUS. Sim, né, nesse é um ponto regime também responde. que responde. Então, assim, seria uma combinação inteligente. Então, isso tem sido a proposta do nosso setor, né, de desenvolver um sistema de saúde suplementar no Brasil que seja mais flexível. Hoje a gente está preso, amarrado em um produto, né, padronizado, todos os planos são iguais. E que né, acaba ficando muito elitista, né? E acaba ficando elitista porque ele fica muito caro. Né, exatamente como você mencionou. E é preciso que se compreenda cada vez mais que quanto mais você inclui rigidez e quanto mais você inclui cobertura em um produto de seguro, mais caro ele vai ficar. E às vezes a pessoa que não precisa daquelas coberturas ou daqueles itens acaba tendo que pagar para uma pessoa que eventualmente realmente precisa. Então, segmentar, flexibilizar seria uma alternativa super interessante para o mercado brasileiro. E pensando aqui em Portugal existe muito essa discussão, que é de parcerias público-privadas ou de incentivar os seguros, como se isso fosse desincentivar o estado de bem-estar social ou desincentivar a rede pública, no caso do Brasil. Como é que vocês lidam com esse argumento de que o fato de ter seguro não significa que vai acabar o SUS ou que vai acabar todo o serviço público que o cidadão tem direito? A gente fala assim, o orçamento do Ministério da Saúde no Brasil, do governo federal, aproximadamente 250 bilhões de reais por ano. O ano passado, a saúde suplementar no Brasil pagou aproximadamente 250 bilhões de reais em tratamentos de saúde. Ou seja, maior, né, do que o SUS. No entanto, a saúde suplementar no Brasil tem 50 milhões de vidas, né? E o SUS teria os 170 milhões restantes da população brasileira. Percebe a proporção per capita, né, desse gasto. A cada cliente que a gente tira, né, do SUS e traz para a saúde suplementar, eu estou aumentando o investimento do SUS per capita para o restante, ou seja, isso melhora a qualidade para os remanescentes. Nós acreditamos que seria possível dobrar, né, esse número de 50 milhões com essas medidas de flexibilização e de produtos mais adaptados à necessidade específica das pessoas. Né? Isso aumentaria em 30% o orçamento per capita do SUS. Ou seja, se o governo quiser fazer isso, aumentando o orçamento do SUS, ele teria que colocar 75 bilhões de reais. Né? Então, assim, eu acho que essa visão de oposição Sim. entre saúde suplementar, saúde privada e saúde pública é um equívoco tremendo. Na verdade, é o grande benefício mútuo que a gente pode gerar no Brasil, é ampliar a saúde suplementar, para que o SUS fique para realmente quem precisa do SUS e que tenha mais recursos para atender essas pessoas que realmente não têm condição de ter acesso a uma saúde particular. Perfeito. Excelente conversa. Muito obrigada, Diogo Oliveira, CEO da Confederação Nacional dos Seguros do Brasil. Até o próximo episódio.